Hoje nós vamos falar sobre mamoplastia. A mamoplastia é um termo que pode ser usado tanto para aquelas que querem aumentar a sua mama, quanto as que querem reduzir. Daí temos dois termos, a mamoplastia de aumento, que é aquela em que nós colocamos prótese, ou a mamoplastia redutora, que é aquela que nós retiramos tecidos. E muitas vezes a mamoplastia redutora, ela também pode receber uma prótese pequena, mas ela recebe uma prótese. Por que isso? Porque muitas vezes uma mamoplastia redutora, o tecido residual que fica é só gorduroso. Isso não dá sustentação para a mama, não forma a base mamária, e por isso a gente coloca embaixo desse tecido residual, dessa gordura praticamente que formou, uma prótesezinha que tenha projeção, para que isso a gente consiga ter uma mama com o aspecto mais natural possível. A mamoplastia de aumento é um procedimento, como nós já falamos outra vez, até mais simples. Por quê? Apenas nós temos que criar um espaço para que aquela prótese, aquele volume que a paciente escolheu, ela possa ser introduzida por um corte pequenininho, às vezes pela auréola. Eu gosto tanto pela auréola como pelo sulco, o que eu uso mais é o sulco. E por esse cortezinho de 4 centímetros, a gente chega a colocar uma prótese com base de 12 centímetros. Então, é uma cirurgia que ela é mais tranquila, ela é tem menos sangramento, menos perda de tecido e pode ser realizada em muito pouco tempo cirúrgico com uma recuperação mais rápida. Já a mamoplastia redutora, ela tem várias indicações. Vamos do mais extremo, que são os casos das gigantomastias. Existem pacientes que têm mamas muito grandes. São aquelas que nós vemos usando sutiã 54, 56. Aquelas que caem a mama abaixo, muitas vezes chega até ao nível do umbigo, em alguma delas. E isso causa alguns transtornos na coluna, no conviver diário dessa pessoa, na vestimenta. E nesses casos, nós realizamos uma grande mamoplastia de redução. Nesse caso, é uma correção cirúrgica de uma gigantomastia. É uma paciente que, muitas vezes, nós já tiramos 2,5 kg de cada mama dessa paciente. É uma paciente que tem uma evolução mais cuidadosa, diferente da mamoplastia de aumento, né? Que a mamoplastia, no caso dessas grandes gigantomastias, ela tem o maior período de recuperação, ela tem que ficar com aquele sutiã mantendo aquela posição quietinha, ela não pode mexer nos braços, nem elevar os braços durante o período, para não poder mobilizar esse tecido mamário. É lógico que o grande movimento nosso são as mamoplastias redutoras de moderada para leve, que são aquelas pacientes que têm uma mama grande após a gestação, tudo, e depois, durante a vida, resolveram atividade física, emagreceram, e aquele peso mamário causa muito desconforto. Então, essas pacientes são pacientes com menores ressecções glandulares e com uma evolução um pouco mais tranquila do que no caso das gigantomastias. Muitas vezes a paciente ela não quer de jeito nenhum colocar prótese. E nós temos que orientar que vai ficar uma mama com menos projeção, muitas vezes, e uma cicatriz que é igual a um T invertido, que é uma cicatriz clássica da técnica do professor Pitangui. Então, nesses casos, a mamoplastia redutora, ela traz benefícios muito, muito grandes para a paciente, no convívio social, no ir e vir, na atividade física. E uma pergunta que muita gente me faz é assim, depois de uma mamoplastia, pode amamentar? Em alguns casos sim. Por quê? O trajeto dos ductos mamários ao grande cone glandular, ele é preservado nessa cirurgia. Então, muitas vezes, algumas pacientes chegam a amamentar. Depende muito da técnica e da quantidade de tecido ressecado. Quanto tempo dura uma mamoplastia? Depende muito do tipo de pele da paciente, do estilo de vida. Se é uma paciente que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece muito, isso faz com que exista um efeito chamado ioiô, né? Falavam, né?
da pele, e com isso você pode ter uma queda muito mais precoce. Essas pacientes podem tomar sol? Olha, depois do primeiro mês, que é aquele mês mais chatinho, né, de repouso e tudo, normalmente eu permito, porque as cicatrizes da mama, elas ficam todas escondidas no biquíni. Então não existe o porquê do sol, a não ser que sejam tecidos muito permeáveis, né? Então deixem passar o raio ultravioleta. Então, se for um sutiã com forro duplo, tudo que permita o bloqueio solar, pode ir para a praia sem problema nenhum. Outras pacientes também perguntam sobre a sensibilidade do mamilo. Então, a maior parte das vezes a sensibilidade do mamilo, ela se mantém. Existem alguns poucos casos que ou elas ficam hiperestimuladas, ou seja, o mamilo é um mamilo que fica bem sensível, ou com menos sensibilidade. Como eu disse, depende muito da técnica e da quantidade de tecido que tem que tirar. Porque esses nervos, muitas vezes, eles passam pelo meio da glândula que você vai ter que tirar. E como você tem uma ressecção de 1 quilo, 2 quilos, você imagina que esses nervos são lesados também. Bom, eu acho que ainda hoje nós colocamos muitas próteses mamárias. É uma das cirurgias que a gente mais faz nos dias de hoje. E o que a gente tem visto é que existe uma tendência muito grande de pacientes que colocaram próteses muito grandes no passado, elas retornam ao nosso consultório para trocar por uma prótese menor. Nesse caso, até pela distensão, a gente acaba fazendo uma mamoplastia redutora, porque você tira aquele excesso de PS que ela criou e coloca uma prótesezinha menor, para que ela possa ter projeção, mas sem tanto peso. Então, é uma tendência nos dias de hoje. A mamoplastia redutora continua sendo uma cirurgia extremamente comum. Nós somos muito procurados para fazer essa cirurgia e hoje em dia a gente vê uma nova característica, que são as mamoplastias em pacientes bariátricos, né? São pacientes que perderam uma grande quantidade de tecido gorduroso e que essas mamas elas caem muito, e é uma abordagem diferente da mamoplastia convencional, porque é muito mais ressecção de pele e a necessidade em quase 100% de colocação de prótese, ou pela parte superior ou por baixo do músculo. Eu gosto muito de colocar embaixo do músculo, porque o músculo ele acaba segurando bem essa prótese, né? Então, o que acontece? Essa prótese ela recebe um reforço a mais para não cair. O problema é que embaixo do músculo você consegue manter a prótese no lugar. Agora, todo aquele tecido em cima, se você continuar perdendo peso e ainda com flacidez, ele vai cair. Porém, a gente faz um novo retoque, coloca de novo em cima, sem ter que mexer na prótese. Ok? Venha nos procurar, nós podemos até esclarecer um pouquinho melhor vocês. Obrigado. Ok?